Começo aqui perguntando à senhora o que se espera desses acordos a partir de agora entre Brasil e China? Há um novo momento? É só um processo que está em andamento? O que acontece? Olha, Milton, na verdade, o que nós acompanhamos, com essa visita foi a continuidade de um processo de engajamento bilateral que já vem de pelo menos uma década, né? A China é, há 10 anos, o principal parceiro comercial do Brasil e tem mantido com o Brasil um relacionamento muito estreito, não só na parte comercial, mas também de investimentos, enfim. E ocupa hoje já, como eu disse, um papel muito estratégico no nosso próprio processo de desenvolvimento, né? A China acabou se tornando esse ator que contribui, que ajuda para que a estabilidade da economia brasileira possa ser mantida, para que vários setores consigam prosperar, sobretudo aqui quando a gente fala no agronegócio brasileiro, enfim, aqueles que provêm, né, commodities, enfim, para a China. Então, já há muito tempo, o Brasil tem tido muito cuidado no trato com a China e tem buscado estreitar essa relação no sentido de preservar esse caráter estratégico, né, e até essa dependência que acabou sendo constituída. Com a eleição do presidente Bolsonaro, havia muita expectativa de uma ruptura em relação a esse padrão. Então, o próprio presidente, na época, falava de maneira agressiva, né, sugeria a adoção de uma política mais hostil com relação à China. E aí, então, as pessoas muitas vezes entendiam que haveria uma mudança radical nessa agenda. Agora, com essa visita, o estabelecimento desses acordos e tudo mais, na verdade, nós voltamos à programação original. Então, nós percebemos aí uma certa normalização do discurso do presidente Bolsonaro e uma adaptação àquilo que já era praticado anteriormente. Então, eu diria que não há muitas novidades, né, nesse processo. Para quem acompanha essas relações, efetivamente, a gente apenas está vendo aí a continuidade do que já havia sido iniciado há pelo menos uma década. A novidade vem mesmo pelo fato de o presidente Bolsonaro, por uma razão ou outra, ter aparentemente se enquadrado e aceitado que não vai dar para bater de frente com a China como ele havia inicialmente sugerido, né? Fernanda Manhota, eu gostaria de ouvi-la, mas justamente a respeito disso. Durante a campanha, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que a China não estava comprando no Brasil, mas estava comprando o Brasil, um discurso que mudou bastante, né? É verdade, Cássia. E se a gente olhar bem assim para a própria plataforma da campanha e os primeiros meses do governo, na verdade, o que a gente identifica é uma correspondência, né, uma mimetização muito grande do discurso trumpista nos Estados Unidos, né? Essas frases, essas colocações em relação à China, elas foram muitas vezes também expressadas pelo presidente Trump, né, tanto na campanha quanto depois, no momento aí em que iniciou a guerra comercial e tudo mais. E faz parte, inclusive, de uma forma de conectar-se com o eleitorado, né? Então, o presidente Bolsonaro não só se identifica com essa plataforma, com essa narrativa trumpista do ponto de vista das suas crenças pessoais, enfim, como também imaginou que essa forma de se expressar e a maneira de se referir à China talvez pudesse contribuir para que ele pudesse, então, se conectar mais com uma parcela da sociedade brasileira, que é a parcela mais nacionalista, a parcela até mais conservadora, enfim. No entanto, o que nós temos acompanhado é que as próprias forças que compõem o governo Bolsonaro, elas não lidam necessariamente bem com essa narrativa mais agressiva com relação à China, né? Isso porque o próprio negócio dessas diferentes alas acaba sendo impactado por esse discurso. Então, a gente sempre fala sobre os grupos, né, de apoio que acompanham o governo Bolsonaro, sobretudo no Congresso, entre os grupos de pressão. E, por exemplo, o grupo do agronegócio, né, a chamada bancada aí do boi, ela é uma ala que imediatamente se ressente quando o governo começa a atacar, né, a China e poder prejudicar com isso o negócio, o ramo do business, o ambiente de negócios desse segmento. Então, a gente percebe que, por um lado, a narrativa anti-China era muito útil para se conectar com uma parcela do eleitorado, mas, ao mesmo tempo, dentro do governo, ela gerou
uma série de insatisfações, porque passou a se tornar um problema e até, quem sabe, passou a afetar a percepção de negócios de alguns grupos. Então, como o grupo do agronegócio, enfim, da pecuária, né, como um todo, é um grupo muito importante para o governo, é um grupo que o governo não pode abandonar simplesmente, foi havendo essa normalização. Isso para não falar de alguns próprios líderes, né, dessa administração, como é o caso do próprio vice-presidente Mourão, que desde o início sempre foi muito pró-normalização, ele sempre tentou conter os excessos, os arroubos em relação à China por parte do presidente Bolsonaro, e as próprias lideranças aí da agenda da pauta econômica, né, o Ministério da Economia, Paulo Guedes, enfim, sabendo dessa importância pragmática da China, sempre tentaram conter esses excessos mais mercuriais. Eu acho que, aparentemente, foi uma vitória desses grupos mais contidos, mais moderados, pelo menos em relação à China, né? Uma vitória que a gente poderia dizer do pragmatismo, até porque a China é um importante parceiro comercial. Fernanda Manhota, quais são as principais áreas de interesse da China hoje aqui no Brasil? Olha, Milton, com certeza essa palavra que você trouxe à tona é a palavra-chave, né? Então, foi a vitória do pragmatismo sobre a ideologia, né? E isso não vale só para o governo Bolsonaro, isso vale para vários governos ao longo da nossa história de política externa. Muitas vezes, as preferências ideológicas, enfim, a própria conformação dos grupos de interesse ideológico, eles acabam capturando, né, o pragmatismo da política externa e levando, às vezes, o país para caminhos que não fazem muito sentido prático, né? No entanto, agora, eu diria que a gente, no caso da China, fica um pouco mais afeito a essa agenda real e não a essa agenda imaginada. Em relação aos interesses chineses aqui no Brasil, eles são um espelho do que são também os interesses da China na América Latina como um todo. Hoje a China, ela tem um desafio muito grande pela frente, que é o desafio da segurança alimentar, né? Então, garantir que essa população que tem tido melhoras na qualidade de vida lá na China possam consumir alimentos, que elas consigam efetivamente dar conta dessa demanda. E aí os países latino-americanos são muito importantes como esses provedores, né? Principalmente na área de commodities e de recursos básicos para o próprio desenvolvimento chinês, como é o caso do minério, enfim. Então, hoje nós somos vistos pela China, em primeiro lugar, como os responsáveis por fornecer esse tipo de insumo que para eles é tão fundamental. E depois, também nós somos o palco, o ambiente, assim como a África e outros lugares do mundo, para a realização dessa estratégia de inserção internacional da China, que hoje já não é mais baseada apenas na venda de produtos com baixo valor agregado, né? Às vezes as pessoas pensam na China e imediatamente remetem àquela época em que a China vendia produto pirateado, enfim. Não é mais o caso. A China, desde 2015, investe bastante recursos no sentido de se tornar uma potência tecnológica ligada à inovação. Eles possuem um plano que chama China 2025, né, China 2025, e esse plano supõe o investimento em mais de 10 áreas extremamente tecnológicas de telecomunicações, nanotecnologia, ciência, medicina. E a ideia, então, é que a China realize a sua própria Revolução 4.0, deixando de ser esse grande exportador de quinquilharia, né, como ela foi conhecida por muito tempo, e se transformando em um player muito mais competitivo em setores manufaturados, em setores aí muito mais estratégicos. Então, eu diria que, por um lado, a China olha para o Brasil, né, interessada nesses suprimentos que o Brasil pode oferecer em segurança alimentar, infraestrutura e tudo mais, mas também olha para o Brasil como um parceiro importante para o desenvolvimento dessa estratégia de se reinserir de uma outra maneira no século XXI. Nós estamos conversando aqui no Jornal da CBN com a Fernanda Manhota, que é coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP. Fernanda, agora há pouco você citou essa ambição da China de se tornar uma potência tecnológica, de ter essa preocupação atualmente com a questão da inovação. E nesse encontro do presidente brasileiro com o líder chinês, outro ponto abordado foi um acordo de colaboração de intercâmbio acadêmico e científico entre pesquisadores dos dois países. O que o Brasil pode ganhar em termos de tecnologia, de avanços, com essa troca com instituições chinesas?
Olha, Cássia, toda troca, né, em geral envolvendo pesquisa, desenvolvimento, não só acadêmica, né, mas até mesmo dentro do âmbito das empresas, sempre foi muito polêmica, uma espécie de tabu quando a gente fala em China. Isso porque o governo chinês estabelece algumas regras, alguns critérios para que esse processo aconteça, que muitas vezes deixa os parceiros um pouco insatisfeitos. Basicamente, em linhas gerais, eles sempre sugerem um formato de troca, como se fosse uma espécie de joint venture. Então, tudo que for envolver o desenvolvimento de algum tipo de conhecimento, a realização de uma pesquisa, precisa necessariamente envolver uma contraparte chinesa. E por muito tempo, né, principalmente as empresas americanas, europeias, as universidades, elas se ressentiam desse formato, alegando que esses países fariam todo o investimento pesado, fariam um investimento de recursos, investimento de capital humano, e no fundo, né, os contrapartes aí chineses, eles acompanhariam todo o processo e acabariam absorvendo esse conhecimento sem ter feito proporcionalmente nenhum investimento. Então, essas denúncias, né, de roubo de propriedade intelectual, de uma espécie de espionagem, ou de uma narrativa que falava em free rider, né, os caronas, o pessoal que pega a carona, se tornou muito corriqueiro quando a gente fala em desenvolver conhecimento e isso envolvendo a China. Agora, como a China tem esse novo plano de desenvolvimento e ela própria está, inclusive, investindo recursos nesse sentido, a ideia é também tentar desconstruir essa narrativa, essa mítica aí que se construiu, né, que se consolidou em torno da China. Então, eu vejo como uma tentativa de, inclusive, por meio da relação com o Brasil, que é um parceiro importante, tentar ressignificar a maneira pela qual a China é vista nesse sentido. Então, deixar de ser compreendido como um caroneiro, né, como aquele que se beneficia do investimento alheio sem fazer efetivamente esforços, e passar a ser vista como alguém pioneiro, alguém que está na vanguarda desse processo. Inclusive hoje, quando a gente olha para o próprio parque industrial de serviços chinês, a gente já identifica, né, algumas ilhas. Eles têm o próprio Vale do Silício chinês, por exemplo, onde o desenvolvimento de tecnologia é equivalente, né, ele é análogo ao que se pratica nos maiores centros do mundo. Então, eu diria que, independentemente se isso vai dar certo ou não, é uma aposta do governo chinês e o Brasil aparece como, aos olhos chineses, um aliado para tentar avançar com esse processo de ressignificação da imagem que a própria China transmite internacionalmente. Fernanda Manhota, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco. Bom dia. Obrigada, Milton. Obrigada, Cássia. Sempre um prazer falar com vocês. Um ótimo dia para vocês e para todos os ouvintes da CBN. Bom dia.